Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo, para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Uma abordagem é a abordagem daqueles cientistas que falam o seguinte: a teoria da evolução das espécies sepultou Deus. Eu não preciso de Deus para justificar a vida, porque a evolução explica tudo. Existe um outro grupo criacionista que fala assim: não, a teoria da evolução das espécies não explica a origem da vida nem nada. Ela explica alguns mecanismos, mas não todos. E existe um grupo intermediário que diz: não, eu acredito na evolução das espécies e acredito em Deus. Deus usou a evolução para trazer tudo à existência. Com essas três colocações em voga, eu particularmente sou da terceira, eu sou criacionista. Eu digo o seguinte: a teoria da evolução das espécies de Darwin, ela teve realmente um salto explicativo muito bom para várias coisas. Várias coisas. Eu estive em Galápagos, eu li a origem das espécies, eu li a origem do homem, que ele também escreveu. O Darwin foi um gênio em muita coisa. E em que sentido eu concordo e acredito na teoria da evolução de Darwin? Quando ele usa aquilo que, essa expressão não é dele, eu que estou usando, aquilo que eu chamaria de microevolução. Vou dar um exemplo para você. No momento em que nós estamos tendo esse bate-papo aqui, uma palavra que está passando demais por aí é a palavra a variante do vírus. A variante do vírus, né? A variante, o vírus está mutando e tudo mais. Isso mostra que realmente no grupo das células, elas mudam realmente muito rápido. Elas se adaptam. Isso é uma forma microscópia de ver o que acontece na natureza. Numa escala maior e mais lenta. Numa escala maior, e Darwin percebeu isso. Ele notou que os tentilhões lá de Galápagos, são várias ilhas que tem ali em Galápagos, que os tentilhões de uma ilha tinham um bico de um jeito, da outra ilha tinha um bico de outro jeito, e ele ligou o formato do bico dos tentilhões dos pássaros com o tipo de fruta que havia ali. Função o cara foi um gênio, você está entendendo? Isso, absurdo. E com isso eu concordo com ele. Os animais foram mudando ao longo dos tempos, por exemplo, se adaptando. Você tinha um casal primitivo lá de lupus caninos, e desse casal primitivo deu uma série de tipos de animais caninos diferentes, que vão desde a raposa até o chihuahua, o rottweiler, o husky siberiano, vários cachorros, o coiote, o lobo, o felis leu deu origem a vários tipos de felinos. Isso aí Darwin realmente está de parabéns. Agora, o que eu acho que Darwin não provou? E aqui que eu acho que desculpe-me falar assim, sem querer ser panfletário, até a ingenuidade de quem é darwinista roxo. Darwin não provou que uma espécie virou outra espécie. Por exemplo, que viemos do macaco. Na verdade, Darwin nunca disse isso. Não, né? Não. Darwin diz que nós viemos de um ancestral comum com símios. E símio, para o macaco, não é um sinônimo perfeito. Mas explicando de maneira mais simples assim, embora eu não seja biólogo, né? Existia, na visão darwinista, um ancestral comum que deu origem a alguns tipos de macacos, como os orangotangos e os chimpanzés. E desse mesmo tronco saiu outro tronco que deu origem ao Ramapithecus, que depois foi evoluindo de Ramapithecus para Homo ergaster, tem vários lá, o Australopithecus, até chegar no Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. Então nós somos parentes deles aí. Só que, qual a prova fóssil disso? Por exemplo, que os répteis no passado que as aves no passado eram répteis. Não existe nenhuma prova, não existe nenhum fóssil de transição, é zero. Mesmo que eu falei da mutação do vírus do Covid, tem a variante da Amazônia, a variante lá da China, a variante da Índia, mas o vírus ainda é vírus do Covid. O vírus do Covid não virou um vírus da hepatite. O vírus do Covid não virou um vírus da AIDS. Entendi. Você está entendendo? Ele está realmente mutacionando-se, mas ele continua sendo
um vírus do Covid mutacionado. Ele não virou Covid, agora virou AIDS. Aliás, graças a Deus por isso. Imagina, você está criando uma vacina para uma doença, daqui a pouquinho dentro do seu organismo ele vira outra doença. Então não existe nenhuma prova biológica que um ser de uma espécie evoluiu e virou ser de outra espécie. Você está entendendo? Um dinossauro virou uma galinha. Isso não tem. Então eu sou cético. Não existem essas provas até hoje. Já tentaram várias vezes forjar até provas. Parece que tem um elo perdido, né? O pessoal não conseguem achar esse elo perdido. Exatamente. Que é esse salto. Esse salto não tem. Você tem apenas indícios. O fóssil de um ser e o fóssil de outro ser. E esse caminho aí... Esse caminho eu tenho aqui a garrafa e eu tenho o copo. Aí, esse caminho aqui é uma lacuna. Aí o evolucionista fala assim, não, esse copo aqui foi evoluindo, até virar essa garrafa. Eu, Rodrigo, penso que não. Esse copo pode ter evoluído para virar um outro copo. Então, esse copo aqui pode amanhã virar o copo que você está tomando água aí. Mas continua sendo copo, não a garrafa. É esse que é o ponto. Só que hoje, falar contra o darwinismo, o evolucionismo, é quase dar um tiro no pé acadêmico. Porque vão chamar de negacionista, né? Negacionista virou um mantra. Sabe, na verdade, em alguns pontos, a universidade, ela tem virado, e eu acho que eu posso fazer essa crítica aqui, porque o mundo acadêmico é um mundo para você fazer a crítica. A universidade, em algumas instâncias, tem virado o mesmo padrão cultural da Europa da Idade Média. Caramba! Por quê? Na Europa da Idade Média, o lema era Roma locuta, finita causa est. Roma falou, acabou. O que é dogma da igreja, você não pode questionar. Tá certo? Então, se nos dogmas da igreja estavam ditos que... Vou dar um exemplo para você. Por uma interpretação errada da Bíblia hebraica, Jerônimo traduziu que a terra permanece para sempre. Estate, que ele traduz em latim. Tá. Só que no hebraico, quando fala a terra permanece para sempre, quer dizer, ela dura para sempre. Mas São Jerônimo cometeu um escorregadela lá em latim e traduziu a terra fica parada para sempre. Tá certo? Aí você vê a briga de Galileu Galilei, quando quase foi execrado pela Inquisição da Igreja, pelo Santo Ofício, porque ele falou que a terra por si move. Então, naquela época, você ousar dizer algo contra os dogmas da igreja, você estava cometendo um suicídio intelectual e, ao mesmo tempo, social. Porque não podia falar nada contra excomungado. Não podia falar nada contra o dogma da igreja. Roma locuta, finita causa est. Roma falou, silêncio, shut up, acabou. Hoje, nós temos alguns mantras também colocados nas universidades que não abrem espaço para o diálogo. Você entendeu? Não abre espaço para o diálogo. Infelizmente, eu posso dizer isso. A universidade deixou de ser aquele centro de ideias até divergentes para dialogar, especialmente na área de humanas, para se tornar apenas repetição de mantra. A gente vê muitos congressos aí, todo mundo falando a mesma coisinha, o mesmo mantra, a mesma filosofia, a mesma ideia, apenas com um detalhezinho aqui e outro ali. Mas quando alguém levanta para falar, espera aí, a coisa não é bem por aí, eu vou dar um exemplo claro para você. Como é que às vezes a universidade também reflete. Se você estudasse na USP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, nos anos 70, principalmente que ali bebiam muito da escola francesa, se você falasse alguma coisa de Karl Marx, você seria execrado. Não haveria espaço para você, na área de humanas, citar o Capital de Karl Marx. Nunca. Nunca. Você está entendendo? Não tem nem vez para você. O comunismo era uma coisa completamente abjeta. Hoje, em muitas unidades de humanas, se você ousar questionar a figura de Karl Marx... É o contrário. Você vai ser execrado quase como Galileu Galilei foi na época do Santo Ofício. Cara. Ouse, numa faculdade de sociologia de muitas instituições públicas, falar que você discorda de Karl Marx. Você entendeu? Você tá perdido ou Gramsci. Ou fale contra Gramsci. O pessoal vai te execrar.